E aí a gente precisa ter bons dados e estatísticas. Porque no Brasil a gente tem esse debate muito marcado que é segurança igual polícia. Sim, um pedaço é verdade. Mas a gente também tem que pensar mais outras dimensões. E naquele momento, na formação do fórum, a gente até teve longas discussões conceituais antes do fórum, que é, vamos também falar de justiça criminal? E a gente tinha clareza que sim, porém não era o momento, porque a gente tinha que falar do papel das polícias e de como que elas estavam organizadas. Naquele momento, o que parece hoje tão óbvio, naquele momento, há 20 anos atrás quase, não era tão assim. Eu falei, tá, isso aqui muito importante, fundamental, mas se a gente quer pautar o debate, a gente precisa ter boas informações. E aí a gente precisa ter bons dados e estatísticas. Que tal a gente fazer algo que o Estado, né? O Estado que, no fundo, eu estou falando União, Estados e Municípios, Estado com E maiúsculo, não conseguia fazer no Brasil. E a gente começou a produzir todo um outro eixo de atuação que é produção, na verdade, compilação de dados que já existem, na sua enorme maioria das vezes, de forma fragmentada, muitas vezes não padronizada e assim por diante. Então, o fórum passou a ocupar um lugar que é, então, a primeira publicação que a gente cria é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A primeira vez que nós publicamos, em 2007, eu lembro que a gente foi trabalhar com uma categoria simples, homicídios. E a pergunta, quando a gente, naquele momento, não existia a lei de acesso à informação, a gente ia em todos os estados, cerca de menos de 60% dos estados e do Distrito Federal tinham dados sistematizados sobre quantos homicídios aconteciam. Ao longo dos anos, a gente hoje pode dizer que todos os estados possuem esses dados. Só que não basta ter o dado, precisa ter também grandes questões envolvidas. Mas o que o Fórum tem feito, e isso tem ganhado um protagonismo forte e impacto de você aproximar segmentos e induzir a qualificação da informação, a partir da padronização, a partir dessa discussão, tem um componente que é bastante inovador, de um lado, porém tem um outro componente que ele não é o exclusivo. Porque quem já fez isso no começo do século XX nos Estados Unidos foi a Associação de Chefes de Polícia, quando criou a padronização das estatísticas nos Estados Unidos, que era o mesmo problema que nós temos aqui.